Vamos lá, vamos dar uma olhada na sexta questão. A sexta questão do Enem de 2011. Dá uma olhadinha aí no enunciado comigo, vai. Em geral, os nossos tupinambás, e não esquece, tupinambás, tribo aqui do litoral brasileiro, aqui principalmente aqui pelo Ceará, tá certo? E esses índios, tá certo? Do ramo dos tupi-guaranis, da questão do idioma, né? Ficam admirados ao ver os franceses e os outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabotã. Arabotã é como eles chamavam o pau-brasil. Houve uma vez que um ancião da tribo que me fez essa pergunta, né? Por que vindes vós outros mais hiperrós, quer dizer, é como eles chamavam os franceses e os portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Jean Delery, Viagem à Terra do Brasil, em Fernandes F. Mudanças Sociais no Brasil, São Paulo, de Fel, 1974. Jean Delery, esse francês que esteve aqui, resolvi uma questão dele na semana passada, do Enem também. Veja como o Enem gosta do Jean Delery, tá certo? O Jean Delery vai dizer que uma vez o ancião perguntou por que eles vêm pegar madeira aqui, tão longe da Europa, né, aqui na América, madeira para aquecer eles. Ou seja, não tem madeira lá onde você mora, eles acham que a questão da madeira é para eles fazerem o que os índios fazem aqui. A madeira serve para quê? Colocar no fogo para se aquecer. Mas você tem que lembrar, pessoal, você tem que lembrar que a madeira do pau-brasil era buscada aqui na América, não para questão de madeira para servir como lenha para fogueira, para servir como lenha para aquecer qualquer coisa. A questão da madeira do pau-brasil era de onde era extraída uma tinta, né? Uma tinta vermelha, que esse corante era, de certa forma, bem caro na Europa. Então era uma questão de extrair o corante da madeira e não a madeira em si para fogueira ou tudo mais. Mas claro que o índio não entendia isso, a questão de um corante, a questão de uma coloração, tá certo? E aí me lembra muito, eu falei de fenícios, e olha que legal, fenícios, essa palavra vem de fênix, né? Que é vermelho, porque lá na Fenícia, no Líbano, eles eram grandes navegadores, a Fenícia fica às margens do mar Mediterrâneo, eles tinham um caramujozinho chamado Múrice ou Murex, de onde se extraía uma tinta vermelha. Por isso que os fenícios foram chamados de vermelho, seria vermelho escuro, né? E eles vendiam essa tintura, porque eles vendiam para o Egito, vendiam para a Mesopotâmia, porque essa tintura era caríssima. As roupas, o tingimento de vermelho era algo dificílimo. Então, quem tivesse uma roupa vermelha, meus queridos, quanto mais vermelho, mais rico essa pessoa seria. Porque para conseguir aquela tonalidade, precisava de uma quantidade muito grande de tinta e precisava de uma quantidade muito grande de dinheiro. Então, olha que coisa interessante. A cor sendo um status social dentro de uma sociedade. Quanto mais escuro o vermelho, mais, teoricamente, rica e importante essa pessoa seria. Isso daí era muito interessante dentro da civilização egípcia, você encontrar isso, tá certo? Então, fazendo um paralelo aí com a questão do pau-brasil e da tinta vermelha que era extraída dessa madeira, tá certo? Vamos ver o que ele pergunta, vai as opções aí, voz. O viajante francês Jean Delery, aqui de 1534 a 1611, reproduz um diálogo travado em 1557 com um ancião tupinambá. Então, Jean Delery está conversando com um ancião dessa tribo, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena no sentido de que, qual é a diferença aí nesse diálogo, tá certo? Porque diferenças, desculpe, existem muitas, mas nesse diálogo que você viu, o índio perguntando, ei, tu não tem madeira lá não para se aquecer? Por que você vem atrás da madeira aqui do outro lado do oceano, tão distante de sua casa? Onde, na verdade, os caras vieram atrás dessa madeira, não pela madeira para o fogo, mas pela madeira para se extrair algo, para se vender. Ou seja, uma questão comercial, uma questão financeira, uma questão mercantilista, né? De ganhar o quê? Quanto mais aquela coisa da balança comercial favorável, né? Que é uma característica do mercantilismo, assim como o metalismo que eu coloquei na lousa, existia balança comercial favorável, ou seja, vender o produto para entrar cada vez mais ouro dentro do seu país, ou seja, para a sua balança ficar
positiva, tá certo? Então vamos lá as opções. O diálogo entre o índio e o Jandeleri, ou seja, a pergunta diz, demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena no sentido de quê? Do destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais. Epa, deixa eu ler aqui de novo. Vamos ver a pergunta, vamos lá. O qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e a indígena no sentido de quê? Aí você vai ter uma diferença, lembra, entre a questão do pau-brasil. O índio acha que é para uma coisa, mas o homem branco, o europeu, pega esse pau-brasil para outra coisa, ou seja, extrair tinta, e não realmente para o que o índio acha que seria o sentido certo, que a madeira forneceria, sei lá, a construção de alguma coisa, ou serviria para colocar no fogo, né? Como lenha, como o próprio ancião diz. Então quer dizer que, e o indígena no sentido de quê? Do destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais. Olha, essa daí tem tudo a ver com o que o texto fala, tá certo? O destino dado ao produto do trabalho. Quer dizer, o índio acha, qual a diferença? O índio acha que esse produto vai servir para lenha. Já o europeu, com sua visão mercantilista, vai pegar esse produto e vender esse produto não da madeira, não da lenha, porque isso não daria dinheiro, porque essa lenha teria em quase todas as madeiras, tanto na Europa como aqui, mas sim da tinta que era extraída dessa madeira. Então isso vai servir o destino do produto do trabalho no sistema final e cultural. Então essa letra A vamos deixar em off, porque ela está, de certa forma, correta. Letra B, da preocupação com a preservação dos recursos ambientais. Aí, meu querido, essa daí você olha e ri, porque não tem nada a ver com questão de preservação. Nem o índio, nem o branco falam em questão de preservação no texto. E só para lembrar, eu mostrei até um mapa, 2 mapas na aula passada, você pode acessar, onde vai ter a Mata Atlântica em 1500 e a Mata Atlântica em 2007 ou 2008. Ou seja, a extração de pau-brasil foi de forma predatória, ou seja, os caras acabaram com a Mata Atlântica, hoje só resta 5% do que existia devido a essa extração desenfreada de pau-brasil que foi naquele período. Então não há uma preocupação em preservar, tá certo? Nunca houve. Letra C, do interesse de ambas em uma exploração comercial. Pessoal, a exploração comercial com certeza vem da sociedade europeia. Agora, o interesse dos índios pelo lucro do pau-brasil, aí brincadeira, né? Aí é brincadeira, né? Como diria aquele comentarista, brincadeira, né? Então, letra C também está falso. Letra D, da curiosidade, reverência e abertura cultural recíproca. Ei, curiosidade pode até ter. O índio tinha curiosidade muito em relação. Agora, reverência e abertura cultural recíproca, ou seja, das duas partes, meu querido, não há uma abertura cultural do branco em relação ao índio. Há uma imposição cultural desse branco em relação ao índio. É brincadeira, né? Então, falso também a letra D de dado. Letra E, da preocupação com o armazenamento de madeira para os períodos de inverno. Aí, meu querido, é querer inventar demais. O índio vai estar preocupado com o inverno e quer que a madeira seja colocada em armazenamento. Aí, meu querido, é totalmente falso. Só lembrando que essa madeira era armazenada em feitorias. Feitorias eram grandes galpões feitos no litoral, tá certo? Nesse período. Lembrando que o pau-brasil foi extraído no período pré-colonial, o período em que o Brasil não veio gente colonizar o Brasil, aqueles 30, 32 anos antes de começar realmente a efetiva colonização do Brasil, tá certo? Onde você tinha um interesse de Portugal muito grande nas especiarias das Índias, e aí você deixou o Brasil em stand-by, vamos dizer, por algum tempo. Isso daí você vai ver muito, muito bem na minha aula da semana passada do conteúdo sobre esse assunto, tá certo? Então, realmente, das opções aí, a letra A é que tem um direcionamento mais certo do que o texto fala, em relação ao que o texto fala. Beleza isso? Beleza isso? Voz, alguma dúvida depois dos problemas? Não? Tudo tranquilo? Abraço a todos aí que estão assistindo a gente, tá certo? Vamos para a 7ª e última questão, voz. Vamos lá.
diz assim, mais uma questão de índio, uma questão de 2015. Só nessa resolução de questões, ano passado, 2 questões sobre Enem, duas questões sobre indígena só em 2015. Pessoal, tem mais? Desculpe, pessoal. Desculpe a tosse hoje. Realmente estou gripado. Estou com uma virose grande, mas disse, vou lá e vou dar o meu melhor, porque as pessoas que estão aí do outro lado da tela assistindo, elas merecem demais que eu me esforce ao máximo para que isso aconteça e eu tire todas as dúvidas dessas pessoas. Então vamos lá, Enem 2015. A língua de quem usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém a saber, não se acha nela F, nem L e nem R. Coisa digna de espanto, pois assim não tem fé, não tem lei e não tem rei, porque essas palavras começam com essas letras. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disso, conta, nem peso, nem medida. Pero de Magalhães Gândavo, a primeira história do Brasil, história da província de Santa Cruz, né, a que vulgarmente chamamos de Brasil. Esse é um texto desse rapaz que esteve aqui no Brasil, Pero de Magalhães Gândavo, tá certo? De um cronista da época, né? E aí ele vai escrever que os índios, a língua deles não tem essas 3 letras. Em muitas tribos não existe nem a letra, tá? Porque eles passam por uma cultura oral. Então veja, vamos ver o que ele pede diretamente. O comando pede o seguinte da questão, olha o comando, o que ele está pedindo para você? O comando diz, a observação do cronista português Pero de Magalhães Gândavo em 1576, como a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra o quê? O que o Pero de Magalhães Gândavo demonstra nesse fragmento de texto em relação ao índio? Ele diz que, no caso, não tem fé, não tem lei e não tem rei. Porque isso é uma coisa que tem na sociedade dele, na sociedade que ele chama de civilizada, na sociedade europeia. Tem que ter lei, tem que ter rei, tem que ter fé e igreja católica. Então veja, meus queridos, o índio, ele não tem o rei, a figura do rei como tem na Europa. O índio não tem leis escritas que obriguem eles a fazer determinadas coisas. Eles podem ter leis e tradições que eles fazem por seguir tradições, e tradições muito coletivistas, tradições muito, vamos dizer assim, de uma organização mais igualitária, tá certo? Dentro da sua civilização indígena, tá certo? E não tem fé, e aí mente, porque a fé não tem a fé católica que ele quer dizer, né? Não tem a fé em Cristo, né? Mas eles têm a fé deles no sentido de terem sua religião politeísta, de adorar seus deuses, né? Adorar seus fenômenos da natureza, que a gente chama de animismo, né? O trovão, o relâmpago e tudo mais. Então vamos lá, o que demonstra, vamos analisar de um por um o fragmento do Pero de Magalhães Gândavo. Letra A, simplicidade da organização social das tribos brasileiras. Simplicidade pode até ser simples, mas o texto, eu sinceramente, é preconceituoso. O texto dizer que eles não são isso ou não são aquilo porque não tem rei, não tem lei, e querer dizer que eles não têm fé só porque eles não são católicos, isso é preconceituoso. Ou seja, dentro do universo do texto que ele pede, isso não tem nada a ver com a simplicidade. Você tem uma carga preconceituosa muito grande, ou então uma carga de uma coisa que eles não entendem. Tá? Porque eles só entendem o quê? A civilização europeia. Eles só têm o quê? Etnocentrismo. Ou seja, toda civilização tem que ser igual a essa daqui, porque essa daqui é superior, porque essa daqui é a que deve ser seguida. E as outras são primitivas. Então, se são primitivas, a gente deve ir lá e ajudar. Aí ajudar é forçadamente, viu? Entre aspas. A esses caras a chegar ao estágio onde eu estou, tá certo? Levando a religião, levando o rei e levando as leis para ele. Ou seja, totalmente impor a cultura europeia. Ou seja, o que a gente chama de etnocídio, tá? Letra B,
Dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. Teve dominação portuguesa? Teve, mas o enunciado fala sobre essa dominação, fala sobre a questão de o índio dominado pelo português, sinceramente, não fala sobre isso, tá certo? O texto não fala sobre isso. Letra C, superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. O texto vai falar de uma superioridade só porque ele diz que não tem essas 3 letras? Não. O texto não fala de superioridade, pessoal. O Pero, né, aí nesse fragmento, ele não fala, ele pode até em outra parte do texto comentar sobre a questão do civilizado, a questão da superioridade da Europa em relação ao índio, mas nesse caso aí, o fragmento não faz isso. Lembra, o Enem, ele não vai te colocar casca de banana, ele não vai colocar para você uma questão negativa, algo que diga, olha, não é isso, ou então, não, ele vai colocar algo que em determinado momento seria certo, mas não para o que ele pede e não para o que o texto pede. E é isso que você tem que saber interpretar, tá bom? Então, letra D diz assim, incompreensão demonstra o quê? A incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Realmente, há uma incompreensão dos valores socioculturais. É isso mesmo. Ou seja, o Pero não entende que eles têm, esticando a baladeira, seus próprios reis, que seria o caso de que alguém que comande aquela sociedade e não seja imposição, como eram os reis absolutistas, ou seja, muitas vezes ele não tem nem aquele que comande, mas aquele comandar seria a palavra errada, mas aquele que guia, aquele que sabe o que fazer nas horas de necessidade, aqueles que sabem trabalhar num conjunto, num coletivo, tá certo? O que na Europa não tinha. A gente vivia naquela época a questão dos reis absolutistas e de uma burguesia crescente, financeiramente falando. A questão da incompreensão em relação às leis, eles tinham suas leis, claro que tinha, mas era uma lei de tradição, e a questão da sua fé, eles tinham sua fé em relação à sua religião politeísta. Então, o Pero não entende isso. Não entende que eles têm isso dentro do universo deles, cultural, das civilizações dele. Então, realmente, essa daí, a questão do texto é muito mais uma questão de incompreensão e de preconceito em relação a essa cultura indígena. E letra E, só para a gente ver, dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. O Pero de Magalhães, no texto, não vai falar sobre a dificuldade que o português teve em aprender a língua tupi-guarani. Claro, não tem nada a ver. Professor, alguns puderam tentar aprender a língua tupi, com certeza. José de Anchieta foi um que se preocupou com isso. Mas dizer no texto, nesse texto, dessa questão, que há essa preocupação, aí não ver realmente o que o texto quer dizer. Interpretação. Interpretar é a base. Saber o que o texto pede, entender o que o texto quer lhe dizer, é a chave para o Enem, meus queridos. E é isso que a gente está fazendo sempre aqui nessas aulas, levando você não ao entendimento do que é certo e errado, mas levando você ao entendimento da interpretação em relação ao que a questão quer, tá certo? Se a questão pede isso ou pede aquilo, e você analisar item por item e saber por que isso está errado, no sentido de não estar condizente com o que a questão quer. Tá certo? Eu vou me despedir aqui para vocês hoje, tá certo? Eu quero agradecer a audiência. Por favor, assine nosso canal, tá certo? Assina nosso canal, vai lá no YouTube, clica, se inscreve, tá certo? Para receber coisas novas, para receber chamadas para as nossas aulas, tá certo? Vai lá, compartilha a nossa página do Face, compartilha para os teus amigos, pega o teu grupo, vai ter aula pro Enem, tá tendo aula quase todo dia no site, é de graça, tal. Toda sexta tem aula ao vivo de um professor que não consegue ficar parado nem um minuto, entendeu? Então vem aqui, porque às vezes ele sai do foco aí ele volta, mas ele tá aqui para lhe explicar.
ficar. Não interessa a maneira com que eu vou fazer, o que os outros vão fazer. Interessa é você entender. Interessa é você compreender, chegar lá no Enem e você passar e entrar na universidade. É isso que interessa para mim. E quando você for vitorioso, uma parte dessa vitória vai ser minha, tá certo? Porque eu vou estar lá torcendo por você no dia do Enem, tá certo? Beijos para você. Obrigado. Vida longa e próspera para você sempre. Obrigado. Uma honra mais uma vez estar aqui ao seu lado. Beijos. Só dá um tchau aí pra galera que tá assistindo, pra Rainara, pro Lucas.